Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz. Vamos dar continuidade aqui no nosso segundo dia de leitura de comunicação não violenta. Vamos fazer brilhar a luz da consciência nos pontos em que possamos esperar achar aquilo que procuramos. Acho que meu condicionamento cultural me leva a concentrar a atenção em lugares onde é improvável que eu consiga o que quero. Desenvolvi a CNV como uma maneira de fazer brilhar a luz da consciência, de condicionar minha atenção a se concentrar em pontos que têm o potencial de me dar o que procuro. O que almejo em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Essa característica de compaixão, que denomino entregar-se de coração, se expressa na letra da canção Given To, composta por minha amiga Ruth Bibermeier, em 1978. Nunca me sinto mais presenteada do que quando você recebe algo de mim, quando você compreende a alegria que sinto ao lhe dar algo. E você sabe que estou dando aquilo não para fazer você ficar me devendo, mas porque quero viver o amor que sinto por você. Receber algo com boa vontade pode ser a maior entrega. Eu nunca conseguiria separar as duas coisas. Quando você me dá algo, eu lhe dou meu receber. Quando você recebe algo de mim, eu me sinto tão presenteada. Quando nos entregamos de coração, nossos atos brotam da alegria que surge e resplandece sempre que enriquecemos de boa vontade a vida de outra pessoa. Isso beneficia tanto quem doa quanto quem recebe. Este último aprecia o presente sem se preocupar com as consequências que acompanham o que foi dado por medo, culpa, vergonha ou desejo de lucrar alguma coisa. Quem doa se beneficia daquele reforço de autoestima que se produz sempre que vemos nossos esforços contribuírem para o bem-estar de alguém. Para usarmos a CNV, as pessoas com quem estamos nos comunicando não precisam conhecê-la ou mesmo estar motivadas a se comunicar compassivamente conosco. Se nos ativermos aos princípios da CNV, motivados somente a dar e a receber com compaixão, e fizermos tudo o que pudermos para que os outros saibam que esse é o único interesse, eles se unirão a nós no processo e acabaremos conseguindo nos relacionar com compaixão uns com os outros. Não estou dizendo que isso sempre aconteça rapidamente. Afirmo, entretanto, que a compaixão inevitavelmente floresce quando nos mantemos fiéis aos princípios e ao processo da CNV. O processo da CNV. Para chegar ao mútuo desejo de nos entregarmos de coração, concentramos a luz da consciência em quatro áreas, às quais nos referiremos como os quatro componentes do modelo da CNV. Os quatro componentes da CNV: 1, observação; 2, sentimento; 3, necessidades; 4, pedido. Primeiramente, observamos o que está de fato acontecendo numa situação. O que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para a nossa vida? O truque é ser capaz de articular essa observação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, mas simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. Em seguida, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação: magoados, assustados,
alegres, divertidos, irritados, etc. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos aí. Temos consciência desses três componentes quando usamos a CNV para expressar clara e honestamente como estamos. Uma mãe poderia expressar essas três coisas ao filho adolescente dizendo, por exemplo, Roberto, quando eu vejo duas bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, fico irritada, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Ela imediatamente continuaria com o quarto componente, um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Esse componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida ou torná-la mais maravilhosa. Assim, parte da CNV consiste em expressar as quatro informações muito claramente, seja de forma verbal, seja por outros meios. O outro aspecto dessa forma de comunicação consiste em receber aquelas mesmas quatro informações dos outros. Nós nos ligamos a eles, primeiramente, percebendo o que estão observando e sentindo, e do que estão precisando, e depois descobrindo o que poderia enriquecer suas vidas ao receberem a quarta informação, o pedido. À medida que mantivermos nossa atenção concentrada nessas áreas e ajudarmos os outros a fazerem o mesmo, estabeleceremos um fluxo de comunicação dos dois lados, até a compaixão se manifestar naturalmente. O que estou observando, sentindo e do que estou necessitando, o que estou pedindo para enriquecer minha vida, o que você está observando, sentindo e do que está necessitando. O que você está pedindo para enriquecer a sua vida? O processo da CNV. As ações concretas que estamos observando e que afetam o nosso bem-estar, como nos sentimos em relação ao que estamos observando, as necessidades, valores, desejos, etc., que estão gerando nossos sentimentos, as ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida. As duas partes da CNV. 1. Expressar-se honestamente por meio dos quatro componentes. 2. Receber com empatia por meio dos quatro componentes. Ao usarmos esse processo, podemos começar nos expressando ou então recebendo com empatia essas quatro informações dos outros. Dos capítulos 3 ao 6, aprenderemos a perceber e a expressar verbalmente cada um desses componentes. Mas é importante ter em mente que a CNV não consiste numa fórmula pré-estabelecida. Antes, ela se adapta a várias situações e estilos pessoais e culturais. Embora eu, por conveniência, me refira à CNV como um processo ou linguagem, é possível realizar todas as quatro partes do processo sem pronunciar uma só palavra. A essência da CNV está em nossa consciência daqueles quatro componentes, não das palavras que efetivamente são trocadas. Aplicando a CNV em nossa vida e no mundo. Quando utilizamos a CNV em nossas interações, com nós mesmos, com outra pessoa ou com um grupo, nós nos colocamos em nosso estado compassivo natural. Trata-se, portanto, de uma abordagem que se aplica de maneira eficaz a todos os níveis de comunicação e a diversas situações. Relacionamentos íntimos, famílias, escolas, organizações e instituições, terapia e aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais, disputas e conflitos de toda a natureza. Algumas pessoas usam a CNV
para estabelecer maior grau de profundidade e afeto em seus relacionamentos íntimos. Eis o depoimento de uma participante de um dos nossos seminários em San Diego. Quando aprendi como posso receber, escutar e dar, expressar por meio da CNV, superei a fase em que me sentia agredida e feita de capacho, e comecei a realmente escutar as palavras e a captar nelas os sentimentos subjacentes. Eu me dei conta do homem com quem tinha estado casada por 28 anos, um homem muito sofrido. Ele havia pedido o divórcio uma semana antes do seminário sobre CNV. Para encurtar minha história bem comprida, estamos aqui hoje juntos e estou ciente da contribuição que a CNV deu para termos um final feliz. Aprendi a escutar sentimentos, a expressar minhas necessidades e aceitar respostas que nem sempre queria ouvir. Ele não está aqui só para me agradar, nem eu estou aqui para dar felicidade a ele. Ambos aprendemos a crescer e a aceitar e a amar de modo que ambos possamos nos realizar. Outros usam a CNV para estabelecer relacionamentos mais eficazes no trabalho. Uma professora de Chicago escreve, um momento que tem áudio aberto aqui. Há cerca de um ano, venho utilizando a CNV em minha turma de alunos especiais. Ela pode funcionar até mesmo com crianças que têm desenvolvimento retardado da linguagem, dificuldades de aprendizado e problemas de comportamento. Um aluno de nossa sala cospe, diz palavrões, grita e espeta outros alunos com lápis quando se aproximam de sua carteira. Eu lhe dou a deixa. Por favor, diga isso de outro jeito. Use sua conversa de girafa. Em alguns seminários, para demonstrar a CNV, usam-se fantoches de girafa. Na mesma hora, ele se levanta, olha para a pessoa de quem está com raiva e diz com toda a calma: Por favor, você poderia sair de perto da minha carteira? Eu fico com raiva quando você fica tão perto de mim. Os outros alunos, em geral, respondem com algo nesta linha. Me desculpe, eu tinha esquecido que isso deixa você aborrecido. Comecei a pensar em minha frustração com essa criança e tentar descobrir do que, além da harmonia e ordem, eu precisava. Percebi quanto tempo eu dedicava ao planejamento das aulas e como minha necessidade de ser criativa e contribuir estava sendo passada para trás pela necessidade de manter o bom comportamento da classe. Também senti que não estava atendendo às necessidades educacionais dos outros alunos. Quando ele tinha alguma demonstração de raiva na aula, comecei a dizer: Preciso que você preste atenção em mim. Eu talvez tivesse de dizer isso 100 vezes ao dia, mas ele acabava captando a mensagem e geralmente se concentrava na aula. Uma médica de Paris escreve: Cada vez mais uso a CNV na prática clínica. Alguns pacientes perguntam se sou psicóloga, explicando que seus médicos não costumam se expressar pela maneira que vivem ou lidam com as doenças. A CNV me ajuda a compreender quais são as necessidades dos pacientes e o que eles precisam ouvir em determinado momento. Acho que isso ajuda sobretudo no relacionamento com hemofílicos e aidéticos, pois ocorre tanta raiva e dor que é comum a relação entre o paciente e o profissional de saúde ficar seriamente abalada. Faz pouco tempo, uma aidética que venho tratando há 5 anos
me disse o que mais a tinha ajudado foram minhas tentativas de achar maneiras para ela desfrutar o dia a dia. Nesse sentido, a CNV me auxilia muito. Antes, quando sabia que um paciente tinha uma doença fatal, eu frequentemente me atinha ao prognóstico, e assim era difícil estimulá-los sinceramente a viver a vida. Com a CNV, desenvolvi uma nova consciência, bem como uma nova linguagem. Fico assombrada de ver quanto ela se encaixa bem em minha prática clínica. À medida que me desenvolvo cada vez mais na dança da CNV, sinto mais energia e alegria no trabalho. Outros, por sua vez, empregam esse processo na política. Uma ministra francesa, ao visitar a irmã, notou quanto esta e o marido estavam se comunicando e respondendo um ao outro de maneira diferente. Encorajada pela descrição que fizeram da CNV, mencionou na semana seguinte, estaria negociando com a Argélia algumas questões delicadas referentes a procedimentos de adoção. Embora o tempo fosse curto, despachamos para Paris um instrutor que falava francês, a fim de trabalhar com a ministra. Posteriormente, ela atribuiu grande parte do sucesso de suas negociações na Argélia às novas técnicas de comunicação que tinha adquirido. Em Jerusalém, durante um seminário ao qual compareceram israelenses de diversas convicções políticas, os participantes usaram a CNV para se expressar a respeito do problema da Cisjordânia, extremamente polêmico. Muitos dos colonos israelenses que ali se estabeleceram acreditam que cumpriam uma determinação religiosa ao fazê-lo. Eles estão enredados num conflito não apenas com os palestinos, mas também com israelenses que reconhecem o desejo palestino de ter soberania nacional na região. Durante uma sessão, um de seus instrutores e eu criamos um modelo de escuta com empatia usando a CNV. Em seguida, convidamos os participantes a se alternarem nos papéis uns dos outros. Ainda tem áudio aberto, por favor. Tô Roselma, indo. passados 20 minutos, uma coluna declarou que, caso seus opositores políticos se mostrassem capazes de ouvi-la do mesmo modo que havia acabado de ser ouvida, ela estaria disposta a considerar abrir mão de suas reivindicações fundiárias e sair da Cisjordânia para algum lugar em território internacionalmente reconhecido como israelense. Hoje, em todo o mundo, a CNV serve como recurso valioso para comunidades que enfrentam conflitos violentos ou graves tensões de natureza étnica, religiosa ou política. O avanço do treinamento em CNV e seu uso em mediações entre partes de conflito em Israel, no território da Autoridade Palestina, na Nigéria, em Ruanda, em Serra Leoa e em outros lugares, tem sido motivo de especial satisfação para mim. Certa vez, meus associados e eu estivemos em Belgrado durante 3 dias muitíssimo tensos, treinando cidadãos que trabalhavam pela paz. Logo ao chegarmos, vimos estampada no rosto dos participantes uma expressão de visível desespero, pois o país estava tão envolvido numa reda brutal na Bósnia e Croácia. À medida que o treinamento avançou, começamos a ouvir o som de risos em suas vozes. O som de riso em suas vozes, ao expressarem sua profunda gratidão e alegria
por terem encontrado o recurso de que precisavam. Nas 2 semanas seguintes, trabalhando na Croácia, em Israel e na Palestina, tornamos a ver cidadãos desesperados de países arrasados pela guerra recuperarem o ânimo e a confiança a partir do treinamento em CNV que recebiam. Sinto-me abençoado por poder viajar o mundo todo, ensinando às pessoas um processo de comunicação que lhes dá poder e alegria. Agora, com este livro, estou feliz e empolgado por poder compartilhar com você a riqueza da comunicação não violenta. Resumo: a CNV nos ajuda a nos ligarmos uns aos outros e a nós mesmos, possibilitando que nossa compaixão natural floresça. Ela nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos os outros, mediante a concentração em 4 áreas: o que observamos, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer nossa vida. A CNV promove maior profundidade no escutar, fomenta o respeito e a empatia e provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Algumas pessoas usam a CNV para responder compassivamente a si mesmas, outras para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais, e outras ainda para gerar relacionamentos eficazes no trabalho ou na política. No mundo inteiro, utiliza-se a CNV para mediar disputas e conflitos em todos os níveis. A CNV em ação. É que eu vou olhar aqui de novo. Assassino, matador de crianças. Intercalados em todo este livro há diálogos intitulados A CNV em Ação. Eles se destinam a proporcionar o gostinho de um intercâmbio real em que um dos interlocutores aplique os princípios da comunicação não violenta. Entretanto, a CNV não é meramente uma linguagem, nem um conjunto de técnicas para usar as palavras. A consciência e a intenção que a CNV abrange podem muito bem se expressar pelo silêncio, uma característica de estar presente, pela expressão facial e pela linguagem corporal. Os diálogos de A CNV em Ação que você lerá são versões necessariamente destiladas e resumidas de intercâmbios da vida real, nos quais momentos de empatia silenciosa, narrativas, humor, gestos, etc., contribuíram para que se estabelecesse entre as duas partes uma conexão mais natural do que pode parecer quando se condenassem os diálogos na forma impressa. Numa mesquita do campo de refugiados de Derreixa, em Belém, na Cisjordânia, eu estava apresentando a comunicação não violenta a cerca de 170 muçulmanos palestinos. Na época, as atitudes para com os americanos não eram positivas. De repente, enquanto falava, percebi que uma onda de tumulto abafado se espalhava entre o público. Estão cochichando que você é americano, alertou o meu intérprete. No mesmo momento em que um dos participantes se levantava subitamente, olhando fixo para mim, ele gritou a plenos pulmões: Assassino! De imediato, uma dúzia de outras vozes se juntou a ele em coro: Assassino, matador de crianças, assassino! Felizmente, fui capaz de concentrar minha atenção no que aquele homem estava sentindo e necessitando. No caso em questão, eu tinha algumas pistas. A caminho do campo de refugiados, eu tinha visto várias latas vazias de gás lacrimogêneo que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas estavam claramente marcadas as palavras
Made in USA, fabricado nos Estados Unidos. Eu sabia que os refugiados tinham muita raiva dos Estados Unidos por fornecer gás lacrimogênio e outras armas a Israel. Dirigi-me ao homem que estava me chamando de assassino. Eu. Você está com raiva porque você gostaria que meu governo usasse seus recursos de forma diferente? Eu não sabia se meu palpite estava certo. No entanto, o fundamental era meu esforço sincero de me sintonizar com seu sentimento e suas necessidades. Ele. Pode ter certeza que estou. Você acha que precisamos de gás lacrimogênio? Precisamos é de esgotos, não do gás lacrimogênio de vocês. Precisamos de moradias. Precisamos ter nosso próprio país. Eu. Então você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter a independência política? A tela está sendo riscada. Ele. Você sabe o que é viver 27 anos aqui, do jeito que tenho vivido com a família, filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que isso tem sido para nós? Eu. Está me parecendo que você está muito desesperado e que está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer? Ele. Você quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playgrounds? Meu filho está doente. Ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Você já viu uma escola que não tem livros? Eu. Estou ouvindo quanto é penoso para vocês criarem suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse o que você quer e o que todos os pais desejam para os filhos? Uma boa educação, a oportunidade de brincar e crescer no ambiente saudável. Ele. É isso mesmo, o básico. Direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? Eu. Você gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui e vissem profundamente as consequências de nossas ações políticas? Nosso diálogo continuou, ele expressando sua dor por quase 20 minutos, mais e eu procurando escutar o sentimento e a necessidade por trás de cada frase. Não concordei nem discordei. Recebi as palavras dele, não como ataques, mas como presentes de outro ser humano que estava disposto a compartilhar comigo sua alma e suas profundas vulnerabilidades. Uma vez que se sentiu compreendido, o homem foi capaz de me ouvir explicar o motivo de eu estar naquele campo. Uma hora depois, o mesmo homem que havia me chamado de assassino estava me convidando para ir à sua casa para um jantar de Ramadã. Ficamos por aqui. Se você está acompanhando até este momento e ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, deixe seu like e faça um comentário. O seu comentário vai ajudar para que mais pessoas também recebam esses livros. Na descrição do vídeo tem sempre uma reflexão. É uma forma de você saber também o que comentar. Beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e nos vemos na próxima leitura.